Olá, galera, a paz do Senhor, amém? Bem, galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o menino mais peralta que vocês leram no livro, viram na novela, na radionovela e no livro que vocês tiveram a oportunidade de conhecer quem é da geração dos tempos de roça, na época de Chico Bento, na verdade, época que a gente invadia terreno dos outros para roubar fruta e levava tiro de bala de sal grosso, né? Hoje se uma criança faz isso, só Deus na causa, né? Cada coisa que a gente ouve que só Deus, né? Eu fico falando, meu Deus do céu, eu estou envelhecendo e não estou entendendo, né? Mas eu não vim falar do livro, ok? Eu vim falar aqui da história das duas pipocas e dos dois quisuco, ok? Bem, galera, hoje eu estava indo fazer as arrecadações, né? Que graças a Deus, com o apoio dos comércios, das empresas, pessoas que participaram e ajudaram para me ajudar a fazer essas entregas agora no dia 24, aqui na comunidade da Miguel Pinto, onde hoje eu moro, né? Fazer esse trabalho na comunidade do Coió. E hoje desenvolvo aqui na comunidade da Miguel Pinto, onde eu faço uns trabalhinhos com as crianças em questão daquilo que eu posso fazer, em questão das minhas condições, né? Mesmo porque eu sou de Jacarepaguá. Hoje eu estou aqui há 10 anos e me apaixonei por São Gonçalo. Não tenho nada a dizer de São Gonçalo. Infelizmente, no caminho, a gente encontra todos os tipos de pessoas em questão de tradições, educação e mesmo porque eu não estou para meter na vida de ninguém, na verdade. Eu estou aqui para trabalhar e fazer o meu melhor, né? E faço aquilo que eu posso, né? Então, com as arrecadações das compras, né? Dos valores que deram, fiz essas compras aí, botei a nota, só que eu acabei jogando a nota fora, não sei se a menina do caixa não me deu, acabei não trazendo, eu sempre pego a nota, juntamente com as compras que eu fiz com os copos, guardanapo, material para botar o bolo, vou ver se eu consigo fazer também, não vou prometer, eu vou tentar, vou ver se eu consigo fazer rabanada também para as crianças, né, no que eu posso fazer aqui para estar distribuindo. E vou estar fazendo a distribuição dos brinquedos logo após a refeição em questão dos alimentos que nós vamos estar distribuindo com o apoio dos comércios aqui da região que me ajudou, que é a região do Rocha, pessoal do Lindo Parque, pessoal do Zé Garoto, pessoal do Barro Vermelho, pessoal de Santa Catarina, pessoal de toda a região aqui de São Gonçalo, né? Graças a Deus eu tenho tido o apoio de amigos, pessoas que eu conheci na estrada, a clientes meus da Embratel, né, que quando eu vim aqui trabalhando, fazendo a venda dos telefones, até meu endereço da minha casa eu dava, e quando tinha algum problema eu ia até o cliente, ainda resolvia, ainda ganhava mais cliente, ainda gerei emprego. E hoje eu faço esse trabalho aqui para as crianças. E com as arrecadações que eu fiz, né, com o apoio lá da loja de motos, né, que eu esqueço o nome dele aqui, é Ézio, né, nosso amigo aí que se candidatou a vereador também, uma pessoa muito legal. E ele também apoiou com um valor específico, né, com R$ 50 para poder estar somando juntamente com o que eu arrecado, com 5, 10, né, 2, tudo aquilo que as pessoas podem dar para contribuir para poder conseguir fazer esse trabalho, né, juntamente com aquilo que eu somo também para poder estar fazendo. Então o que acontece? Na hora que eu fui fazer as compras, né, que eu fui pegando, né, eu fui vendo aquilo que eu preciso para poder fazer em questão dos alimentos das crianças. Ainda tem mais coisas para comprar, ainda tem pessoas para poder estar doando, ainda tem coisas para poder estar fazendo. E o que acontece? Na hora que eu estava passando no caixa, então não deu para passar essas duas pipocas que você vê na foto, esses dois quisuco. E atrás de mim tinha uma senhora, né, que a gente interage com tantas pessoas, né, envolve com tantas pessoas que nem muitas das vezes a gente consegue marcar o rosto das pessoas que eu converso, falo com tantas pessoas, lembro das conversas, lembro das histórias, mas há tantas pessoas que a gente interage que a gente às vezes acaba caindo no esquecimento. Pode ser uma pessoa que eu conheço no caminho, ou que já conhece meu trabalho, e vê em questão do que eu desenvolvo, e eu fiquei feliz com a atitude dela, que na hora que eu passei eu não iria dar para me levar pipoca, porque como era muita bolsa, eu teria que pegar um mototáxi para poder vir para cá, para a comunidade da Miguel Pinto, para não ter que carregar muito peso, que eu tô com a perna inchada, né, de tanto andar, né, para cima e para baixo, com muito orgulho em questão do que eu faço, em questão do que eu trago para a alegria dessas crianças aqui, em questão do que eu desenvolvo. E eu fico muito feliz, porque eu costumo dizer que não existe maior pagamento do que um sorriso
em um olhar de uma criança, né, que está aprendendo com a vida, está tendo conhecimento, está tendo desenvolvimento, ainda mais nesse mundo moderno, nesse mundo globalizado, né, que tira toda a cultura, bota a modernidade, tirando o foco da criança, em questão daquilo que ela deve aprender, interagir, em questão do que nós acompanhamos, porque o mundo moderno, essa geração nova, não acompanhou roça, já nasceu com o celular na mão e já tem esse tipo de pensamento em questão do que aprendeu, tirando aquilo em questão do que nós aprendemos no nosso tempo de roça, que hoje nós resgatamos para essas crianças. Porque se hoje nós, que viemos da geração antiga, que nem celular existia, contarmos a nossa vida para essas crianças, viram história, porque eles não tiveram a mesma oportunidade de ter o conhecimento que nós tivemos em questão do que nossos tempos de escola. E quando eu fazia isso, eu aprendi isso na escola com a minha melhor amiga, que é a professora Cecília, que você assiste na novela e no filme, que é a Ivani Ribeiro, aonde nós fazíamos as festas juninas nas escolas, né? E as professoras davam para os alunos papelzinho, nós vendíamos, e quem vendia mais era rei ou rainha, e assim ajudava as escolas para poder comprar os brindes, fazer os trabalhos e trazer alegria para as crianças em questão do divertimento, e a gente ficava feliz com os brinquedos que nós ganhávamos em questão das brincadeiras que nós fazíamos naquela época, que era um tempo de roça, entendeu? Então, para mim, Natal é isso. E eu tava lá e essa senhora chegou e falou assim: não, pode levar, eu vou pagar. Eu, não, senhora, não precisa não, depois eu volto, compro, né? Eu vou ter que voltar aqui mesmo, que ainda tem mais coisa para comprar. Ela, não, não, pode levar, que eu sei que é para as crianças, pode levar. Eu falei, então tá, muito obrigado, tá? A senhora já conhece o meu trabalho? Ela, conheço, né? E assim eu fico meio confuso, porque, como eu falo, não é que eu esqueço, é tanta gente que eu converso, é tantas pessoas, né, que eu converso, então a gente cai um pouco no esquecimento, porque as pessoas são tão parecidas, né? São tão iguais, e aqui eu me sinto tão em casa, parece que eu voltei até para o tempo da década de 70, né? E a gente vê que nesses momentos é que Deus nos surpreende, né? Por quê? Porque a gente não espera aquilo, a gente não espera aquela atitude. E do nada aparece um anjo de Deus e soma juntamente com aquilo que está fazendo, porque quando existe luz, atrai outra luz. Na verdade, trevas sempre vai atrair trevas e ela vai viver confusa no meio da escuridão e vai começar a atingir quem estiver no meio dela e vai querer também trazer para a escuridão, porque ela não consegue sair, porque ela está cega espiritualmente. Então, quando uma pessoa acompanha essa educação, resgata isso que nós aprendemos nos nossos tempos de roça, né, daquilo que nós vivenciamos para essas crianças de hoje, como eu falei, para mim, até 18 anos ainda é uma criança, tá? Desculpe falar assim, porque eu também fui criança, fui adolescente, eu sou jovem, estou indo para a velhice. Então a gente acompanhou a educação de nossos pais, também nós já aprontamos pra caramba, só que nós éramos inocentes porque a gente estava aprendendo, os adultos já tinham conhecimento, então o erro não vinha da gente porque a gente estava aprendendo em questão dos nossos erros, porque a gente estava conhecendo a vida. Hoje não, hoje nós temos maturidade, temos conhecimentos, temos desenvolvimento, entendimento naquilo que nós fazemos e consciência dos nossos atos, porque sabemos o caminho que nós devemos andar, porque nossos pais nos ensinou e nos ensinou apanhando, tá? E valeu a pena. Desculpe falar assim, doeu? Doeu, mas é melhor apanhar dentro de casa da sua mãe, do seu pai, do que apanhar na rua até morrer e a pessoa ainda vai presa, depois vai solta para indenização e depois a mãe perde seu filho que teve a dor no parto, porque só a mulher sabe a dor que tem para poder ter seu filho. Porque se não existisse mulher, não existiria homem na face da terra, mesmo porque a mulher é o canal da vida. Por isso que eu mantenho respeito entre as mulheres. Mas na vida, como existe a fase positiva e a fase negativa, existe a fase da luz e existe a fase das trevas. Não é verdade? Se fala dos outros, imagina que fala de mim. Né? Então eu já fico só assim, meu Deus do céu, como é que pode? Né? Então assim, é uma coisa que a gente tem que se espelhar, porque é como eu falo, né? Tudo na vida tem a fase positiva e a fase negativa, porque se não houver as duas, não tem luz, né? A negativa, se você juntar a negativa com a negativa, ela dá curto. A positiva, ela é neutra, entendeu? Então, para entrar e para ter passagem, tem que ser pela neutra, porque não pode ter duas negativas juntas, senão vai dar curta. Por isso que quando o diabo dá com uma mão, dá com uma mão, tira com as duas. E Deus, quando dá por completo. Então, assim, é a vida. Então, por isso que eu falo que na vida eu copio as Marias. O que é Maria? Até falava,
Dona Maria, traga a bacia, lembra dos carros para poder a gente comprar frutas, legumes, que era colhido nas hortas, nas plantações que nós fazíamos, não era? Então, só que hoje as pessoas não resgataram isso, porque a gente voltou agora para o tempo de Faraó, né? Hoje realmente eu estou vivendo a história de José, né? Tentando fazer o meu melhor para poder tentar ajudar e tentar me manter nessa cidade para poder conseguir fazer aquilo que nossos pais nos ensinaram para poder estar ajudando outras crianças. Que, como eu falei, eu praticamente é, eu sacrifiquei meus filhos para poder trabalhar com essas crianças e com orgulho, porque cada criança que eu vejo é um filho meu que eu vejo. Se mexer com uma criança na minha frente vai arrumar problema, mesmo porque eu não tenho nem medo da morte, tá? Porque o que envelhece é a carne, a alma continua a criança. Eu não quero envelhecer, você quer? Nessa duvidar, eu não tenho nem 42, só dor na causa, né? Também entrando nesse assunto. Então essa história da pipoca foi muito legal porque então você vê que da onde a gente se espera, Deus nos surpreende, como na casa de biscoito, né, que eu fui conversar com a menina, né, falei que a luta que eu tô, né, para cima e para baixo, a arrecadação foi pouca, mesmo porque eu tô com cansaço físico, mental, de todas essas turbulências que passou com essa descoberta do meu livro, isso tudo que eu vivenciei, né, praticamente foi um período de adaptação em questão dessa cidade onde hoje eu moro, porque eu fui criado em Jacarepaguá, morei em Nova Iguaçu um bom tempo, que eu também tenho um carinho muito grande, claro, eu tenho uma família. Morei em Bangu, mas foi coisas de criança. Mas aqui hoje eu fiz uma segunda família. Só que quando a gente faz esse trabalho, muitas das vezes no caminho, a gente vai falar com as pessoas muitas das vezes não têm uma má aceitação, porque assim, não sei, acho que se a gente não fizer, a gente passa como um 7-1. Aí se a gente faz ficar de cara feia, vai entender, né? Aí pô, vai falar, não olha pra tua cara, sabe? Não te cumprimenta, bota com a cara no celular, sabe? Começa a digitar, não te dá nem confiança, sabe? Quando tá falando. Sabe? Aí eu fico falando, meu Deus do céu, né? Ainda bem que se eu for olhar para isso, eu vou parar. Ainda bem que eu não olho para isso. Como eu te falei na história da pipoca, Deus enviou um anjo, da onde a gente menos espera para poder nos ajudar. Enquanto quem pode ajudar está desprezando por causa de quê? Preconceito, discriminação, não estou entendendo, né? Aí igual a menina falou assim, você falou mal lá. Não, não falei mal de ninguém. Eu só falei que eu sempre fiz esse trabalho e sempre mantive esse respeito em questão do que eu desenvolvo para as crianças, mesmo porque eu sei o que é correr atrás, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que você quer fazer. Por quê? Porque eu faço isso com gosto, eu faço isso com prazer, eu não ganho salário para isso. Eu faço isso porque eu gosto de ver a alegria no rosto de uma criança. Eu gosto de trazer porque eu também fui criança e também meus pais, e aquela minha época, trazia isso para a gente quando criança e eu hoje resgato isso para outras crianças, que hoje nem escola tem. Creche, meu Deus do céu, só Deus na causa. É cada história que só Deus na causa. Aí a gente quer trabalhar, quer fazer o bem, quer fazer as coisas e passa como errado. Aí vai entender, não é verdade? Então, assim, eu convidei pessoas, né, nas ruas, né, crianças, mães, amigas de outras comunidades que vai estar vindo para Miguel Pinto e vai estar vindo pegar seus brinquedos. O que eu pude fazer em questão das contribuições, das compras, dos DVD, eu fiz. Apresentei para vocês a sexta, em questão das alimentações que eu vou estar fazendo o preparativo, né? E não sei como é que vai ficar do ano daqui para lá, né? Eu me apaixonei aqui pela comunidade onde eu moro, estou muito satisfeito com a casa que eu moro, né? Graças a Deus não tem problema algum aqui, né? Me dou super bem com a dona da casa, não tem nenhum tipo de problema, tá? Graças a Deus tudo em dia. E assim vou fazendo os trabalhos, vou fazendo, mantendo, mas também eu fico voltando minhas recordações de Jacarepaguá, em questão dos meus trabalhos, meus filhos, e eu fico, tipo assim, isolado, né? E é tanta manipulação, é tanto carro me seguindo, sabe? Eu sei que tem uns que estão me observando que é pro bem, tem outros que me estão observando para vai entender por quê, sabe? E palavras, atos ocorridos que já houve aqui nessa cidade, sabe? Constrangimentos que eu vivenciei em questão de devido eu passar como às vezes errado na situação, sem eu estar, sabe? É voltar a ser criança de novo, porque hoje eu entendo por que Dercy Gonçalves mandava todo mundo para aquele lugar, não é? Mas por que ela mandava? Porque ela conhecia a geração dela, não conhecia?
Eu respondo pela minha geração, não respondo pela geração de hoje, que a educação é diferente. Eu respondo pela minha geração, que o meu tempo era roça. Ou aprendi apanhando ou aprendi de castigo, mas tinha que aprender. E educação é e sempre vai ser fundamental. Vou sempre continuar atravessando pessoas nas ruas, né, porque essa é a educação que Deus me deu, e não vou mudar o meu jeito, as minhas atitudes, porque as pessoas não aprenderam com a educação de nossos pais. Aí eu passo como mentiroso, passo como errado, passo como incorreto, enquanto eu estou aqui trabalhando com criança, passando maior luta, passando maior dificuldade, maior negócio, coisa que eu não vivenciava em Jacarepaguá e hoje estou vivendo nessa cidade porque a cidade não gera emprego, não gera oportunidade. Aqui a gente tem que usar o entretenimento, resgatar aquilo que nós aprendemos quando criança, para poder trazer, como se retrocedesse, né, assim que fala, para poder voltar, é como se voltasse no passado, né? Só que hoje eu estou orgulhoso que aqui eu estou me sentindo bem, né? Graças a Deus eu sou muito bem acolhido, não é porque um erra que todos vai errar, ainda tem outros que ainda me tratam muito bem, pessoas, famílias de bem, sou muito bem aceito, bebo café, como, converso, brinco, me divirto, converso, troco ideia, resgato os nossos tempos de roça, a gente ri, e ama conversar com o idoso, né? Então tem a geração ainda que acompanhou essa educação. Agora essa geração não vai entender isso, porque se eu for falar de certas coisas da minha época, é como se eu falasse inglês, e certas coisas vão virar constrangimento. Como eu falei, se a gente canta rema remador hoje, vai todo mundo preso. Por quê? Porque não conheceu roça. Não sabe o que é pegar ônibus de graça, onde nossos colegas sentavam no lugar do cobrador e a gente cantava isso para zoar o colega. Até o motorista dançava, não era? Só que havia esse respeito, ninguém brigava, ninguém discutia, ninguém ia preso, entendeu? Então, assim, tudo que eu faço é na direção de Deus, sabe? Não é eu que escolhi, foi Deus que me escolheu estar aqui. Como eu falei, para finalizar, para concretizar não só da história do anjo que abençoou com as pipocas e com o quisuco, né? Mas que eu tinha até comprado o quisuco para mim beber, mas como ela doou, já vai ficar para o trabalho, entendeu? E o que acontece? Eu estava quando eu era criança, eu não lembro a idade, eu sei que eu não sabia nem andar de ônibus, eu sabia que se eu fosse para o centro da cidade, quisesse voltar caso me arrependesse, era só atravessar para o outro lado da rua, e se eu perguntasse se eu ia conseguir achar, e ele ia voltar para casa, e foi assim que eu fiz. E fui para o centro da cidade, eu conhecia porque eu ia muito com a Godóia comprar tecido, e ia muito para a região dos lagos, junto com a Lili. E, então, assim, eu peguei, subi a ponte de Rio-Niterói, era um tempo nublado, chuvoso, aquela chuva bem fina, né, com aquele vento frio. Eu estava com roupa de escola, né, e triste, né, desalojado, né, porque eu tinha sido culpado. Agora eu lembro até por que eu tinha feito isso, porque uma vez na escola, né, um aluno tinha entrado na sala de aula na hora do recreio na Francis Heimer. Nessa época eu estudava na Francis Heimer. Só que eu já andava, né? Eu já tinha costume de andar sozinho. E, e esse menino da Francis Heimer, essa criança, ela tinha entrado na sala e começou a mexer, né? Nas bolsas dos alunos e pegar as coisas. Eu acho que em questão dos alunos eu não vi, mas segundo a formação dos alunos também tinha sumido algumas coisas. E nisso ele tinha pego da professora. Nisso eu tinha entrado porque eu tinha esquecido alguma coisa dentro da sala, já com medo, porque eu já tinha sentido em questão da maldade, questão do jeito dele, eu fiquei com medo até mesmo dele roubar o que era meu, já foi até por isso mesmo, que eu lembro que eu sempre fui esperto em questão nisso, de sentir as coisas. E eu peguei, tá, aí eu vi que ele tinha botado com a mão na bolsa da professora, ele veio até com mim, falou que se eu falasse, ia meter porrada, eu tranquilamente falei, pô, cara, eu não tô com medo de você não, sério, se qualquer coisa a gente briga lá fora, mas o mal que eu não quero pra mim, eu não quero pra você, mas vou dizer outra coisa, eu vi, se a professora me perguntar, ou a diretora me perguntar, eu vou falar que foi você. Ah, é? Eu falei assim, eu vou falar que foi você. Agora uma coisa eu posso fazer por você. Tu pega o seu dinheiro e bota esse dinheiro de volta lá e fica por isso mesmo, porque aí ninguém vai perguntar nada e eu não vou falar nada. Eu não vou botar, porque senão ela, como, eu não, eu falei, tá, vou fazer o seguinte, tu quer que eu boto pra você e acaba esse assunto? Eu falei, tudo bem. Fui lá, peguei o dinheiro na mão dele e fui botar o dinheiro na bolsa. Quando fui botar o dinheiro na bolsa, quem me aparece na sala na hora? A professora.
Não é a professora Cecília não, eu acho. Era outro. Não, foi a professora Cecília não, duvido. Aí entrou a professora. Aí nisso que entrou a professora, aí o menino, aí nisso a professora perguntou se eu tinha pego, eu falei assim, nada, o menino ficou calado e eu fiquei quieto. Descemos para a secretaria. Quando chegou na secretaria, a diretora, se eu não me engano, eu acho que ela já era a dona Sara, né? A diretora da escola da Francis Raime, lá no Pau da Fome, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, que é a escola que você vê o cenário, né? É da janela, que é da versão do segundo filme agora que fizeram. Só descarta a parte do meu pai roubando meu dinheiro para comprar cachaça, porque meu pai nunca fez isso. Vai a gente mexer no que era dos outros, eu sinto não comia em casa, né? Meu pai sempre trabalhou, sempre sustentou, sempre teve minha mãe ao lado dele, então nunca teve necessidade de fazer isso, né? Então meu pai sempre teve uma integridade, segundo as minhas lembranças, questão da convivência que eu vivi ao lado dele. Então foi assim que eu aprendi e hoje vivo. Só que eu pagava pelos erros dos outros, como você vê na novela, o meu pé de laranja lima, né? Se você botar lá o nosso pé de laranja lima, ou o meu pé de laranja lima, você vai ver os capítulos da novela. Tá. E eu peguei e falei, aí chegou na secretaria, a diretora chegou, olhou para mim furiosa, já me julgando, já vi que no olhar dela assim, já me acusava de ter feito aquilo. Aí ela me perguntou, você estava roubando o dinheiro na bolsa da professora? Eu falei, não. Aí o menino perguntou pro menino, foi você ou foi ele? Aí sabe o que o menino fala? Foi ele. Menino. Eu comecei a discutir com o menino, a diretora, comecei a discutir com a diretora, manda me chamar, minha família em casa, né? E eu acho que, se eu não me engano, aí foi quando eu fui transferido para Denise Maria Torres, que era lá na Rio Grande, por causa desse ato ocorrido em questão da culpa. E teve um problema também da prova, mas da prova já é outra história, né? Quer dizer, então o menino que no caso tinha feito o ato, em vez dele confirmar que ele tinha feito, não. Ele jogou a culpa em cima de um inocente. Foi assim que fez com Jesus Cristo, não foi? Prefiro Barrabás do que Jesus Cristo, não é assim? Então é assim, hoje o mundo está assim, o mundo devido à tecnologia, devido à falta de conhecimento em história, no desenvolvimento social, nos estudos sociais, né, porque agora é tudo tecnologia, tirando o foco do conhecimento das crianças, questão daquilo que ela tem que aprender, aí cria essa situação. Tá. Aí eu levei a culpa. Essas crianças crescem, uns mudam e outros continuam do mesmo jeito. E merda, quanto mais mexe, mais fede, não é verdade? E é isso, porque o que só envelhece é a carne. A alma continua criança, não é verdade? E aí nesse dia eu fui para a ponte de Rio Niterói, né, para subir, para me jogar, para poder querer me matar. Esse era o meu pensamento na minha subida para a ponte de Rio Niterói. Eu comecei a subir pelas beiradas, fui subindo, né, até uma certa altura. Aí quando eu cheguei lá em cima, numa certa altura, que eu vi que já era uma altitude bem alta, sozinho, né? Tem gente que até me pergunta, como é que tu chegou lá? Eu falei, olha, eu fui andando, cara. E aquele tempo, nem lembro, eu era praticamente de criança para adolescente, né? Eu nem sabia andar direito de ônibus, eu só sei que o ônibus naquela época era gratuito, né? Só bastava estar uniformizado. E nisso, né, eu olhei para baixo, para o rio, né, para o mar, né, de Niterói, do Rio para Niterói, né, e comecei a chorar, né, e veio um vento forte, né, sobre a minha face, né, com aquela chuva bem fininha, e eu ouço uma voz dizendo, não está na hora. Aí eu, como assim, senhor? Não está na hora? Não está na hora. Tá, aí eu comecei a discutir, sabe, reclamar com Deus, falar a questão do que minha família estava fazendo, que eu não estava mais aguentando, que eu não queria mais viver, aquelas coisas todas. E foi quando novamente a voz, né, o vento novamente veio, aquele vento suave, frio, né, com aquela chuva fina, né, daquele tempo nublado. E a voz novamente falou para mim e eu ouvi novamente soar no meu ouvido falando assim, olha para frente. Aí quando eu olhei para frente, eu avistei Niterói. Eu conhecia Niterói, eu sabia que era Niterói porque
como eu sempre ia para a região dos lagos com as minhas irmãs, então sempre ia para aquela região, então eu sabia, então sempre tinha aquela visão de Niterói. Então, se Niterói primeiro sempre foi, achava que era para mim, era sempre foi comércio. E é o que está sendo, né, infelizmente. Mas é uma cidade boa, né, tem pessoas maravilhosas, pessoas educadas, infelizmente uns e outros que escassa, né, mas ainda chega a ser como assim como São Gonçalo. Maricá eu já tem um bom tempo que eu não vejo, porque quando Maricá eu ia era roça, era mato, né. E nisso, aí eu novamente olhei para o mar, né? E nisso a voz pegou e falou assim para mim: tenho muita coisa para fazer com você neste lugar, né? E a vida foi passando, eu fui crescendo, né? Fui vivendo minhas vidas nas baladas, nas boates, entre outras coisas, que não né? E a vida foi passando, né? Voa, né? Meus filhos cresceu, né? Aí que eu casei, que tive meus filhos, aí vim morar em Niterói, lá em Charetas, né? Aí, lá no Preventório. Fiquei lá se eu não me engano, acho que uns 4 ou 5 meses, se eu não me engano. Aí meu companheiro, a gente veio visitar a família em São Gonçalo, aqui moradores aqui do Coió, no Lindo Parque. E eu vi que o meu companheiro, para poder ficar mais próximo da família, do meu companheiro, e a gente poder estar morando aqui, a gente começou a procurar casa lá no Coió, e foi quando eu encontrei a casa na Rosalina Barbosa, número 201, né? E aluguei a casa, né? Fechei com a dona Tânia, que hoje não é viva, já faleceu, a mãe do Leandro, né? Aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E logo depois, devido a algumas complicações que estava a casa, né? Em questão das condições, eu não queria sair da comunidade, em questão do projeto que eu desenvolvi, né, para poder estar fazendo esse trabalho para as crianças, que eu já atuava no Coió, né? Como eu tinha um rótulo de clientes dos meus trabalhos que eu fazia dos telefones da Embratel, esses clientes passou a me ajudar, juntamente com os amigos que eu criei aqui na cidade, questão da comunicação e resgatando aquilo para quem é da minha geração, em questão do que eu faço hoje para poder trazer para as crianças, e cada um me apoiam para me manter e assim me ajudam a manter o projeto em questão do que eu desenvolvo com as crianças, né? Aí vem o auxílio do governo, que também me ajudou muito em questão das alimentações que eu fazia. E aqui eu criei uma família, tem cartas brancas e muitas pessoas em questão dos trabalhos que eu desenvolvo que eu me orgulho muito em questão do que eu faço, em questão do que eu desenvolvo para essas crianças, entendeu? E hoje, morando aqui, se cumpre a profecia em questão do que eu faço, porque eu nem tinha planos para vir morar aqui, né? Conheci meu companheiro pela internet, viemos morar aqui, né? Hoje sou casado, procuro manter o respeito, detesto traição, não suporto traição, né? Porque traição, se fosse bom, Judas não tinha perdido a vida, porque não foi Judas que tirou a vida, porque se ele foi capaz de trair o inocente, ele seria capaz de trair quem os traiu, não é verdade? E Lúcifer não teria perdido o céu por ter traído o próprio Deus, o qual o criou, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas dão muitas vezes a ocasião à carne. Gálatas 5. Obra da carne, fruto do Espírito. A carne deseja. O Espírito está sempre pronto para não deixar cair, não é verdade? Porque todo ato cometido há uma consequência. Aí vem a lei do retorno, que você já sabe como funciona, que não precisa explicar. Então, assim, eu procuro fazer com os outros aquilo que eu gostaria que fazia comigo, sempre mantendo o respeito. Eu gosto de respeito, eu gosto de respeitar para ser respeitado. Porque eu não gosto que faça comigo, eu não vou fazer com os outros. Não é verdade? Não é porque estou nessa vida de passagem. E quando eu prestar conta, eu vou prestar conta da minha vida a Deus. E não o meu igual, que ainda está aprendendo como eu. Eu, graças a Deus, já passei por coisa que só Deus causa. Tem gente que hoje eu vejo aí, que eu vi na barriga, que já está grande, que já é pai. Falei, meu Deus do céu, estou envelhecendo e não estou percebendo. Não é verdade? Vou lá que meu companheiro está me ligando. Espero que tenha gostado aí da história da pipoca. Fiquei muito feliz aí com o Anjo de Luz que contribuiu para poder estar somando. E esse pouco fez muito efeito, porque a gente vê o quanto Deus nos surpreende, mesmo nas mais simples coisas em questão do que nós esperamos. Enquanto tem gente que espera coisas grandes, Deus vem lá com as menos coisas e faz aquilo se tornar grande na nossa vida, não é verdade? Então eu estou indo lá, que eu ainda tenho que me preparar, que eu vou ter que preparar tudo isso, fazer a pipoca, ensacar a pipoca, fazer o bolo recheado de chocolate de brigadeiro, vou tentar fazer
como é que fala? Eu não gosto muito não de rabanada, né? Rabanada, né? Eu vou ver o que eu fazer aqui, né? Vamos lá, então ora para mim para que tudo dê certo e que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E obrigado a todos por ter contribuído, ok? Que Deus continue abençoando rica e poderosamente. A paz do Senhor.